Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos em silêncio fazer uma prece, agradecendo a Deus pelo dia que Ele nos deu e ao mesmo tempo pedindo a bênção sobre o alimento que Ele também nos concedeu. Tudo é dádiva divina. Bom, boa noite a todos. Nós estamos aqui, vamos agradecer, fazer uma oração para agradecer a Deus, porque nós temos tantas bênçãos e todo agradecimento que nós fazemos ainda é pouco. Então vamos fazer uma oração. Querido Deus, agradecemos, Senhor, por nós todos estarmos aqui. Chegamos aqui com segurança, o Senhor nos trouxe e, claro, nos levará com segurança. Agradecemos, Senhor, por esse alimento que é servido para todos nós. E peço que o Senhor abençoe todas as pessoas que fizeram esse alimento com tanto amor e com tanto carinho. Amém. Agradecemos, Senhor, porque nós vamos ouvir a Tua palavra. Peço, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor fale conosco através do pastor. Amém. Agradecemos imensamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite para vocês. Agora estamos prontos para uma nova etapa, né? O penúltimo estudo da nossa série. Maravilhoso, né? Até aqui Deus nos abençoou e agora nós vamos então corrigir ou pelo menos estudar esse tema, os enganos de quê? De Babilônia. Antes de abordar os enganos de Babilônia, é muito interessante nós observarmos um detalhe. O livro do Apocalipse é um livro apaixonante, é um livro muito, muito especial, que nos traz muitas coisas boas, vocês puderam ver aí, né, no estudo. E ele trabalha muito com contrastes, né, vocês perceberam? Por exemplo, fala sobre a mulher pura, que é a igreja pura, e aí fala também da mulher impura, que é a igreja corrompida com doutrinas falsas. Fala também de outros temas, eu até anotei aqui alguns deles. Por exemplo, fala da trindade do bem, Deus agindo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo agindo no mundo. Mas fala da trindade do mal, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, que se dirigem para os reis do mundo inteiro. Apocalipse 16 fala sobre isso, né? 16:13. E aí então apresenta esses seres, sempre o bem e o mal. Apresenta Jesus como o herói vencedor, mas apresenta um vilão implacável, que é Satanás, lutando para destruir a Deus e o povo de Deus. Fala de 3 anjos. 3 anjos voando no meio do céu, né, tendo o evangelho eterno, etc. Fala muito de anjos, anjos do bem, mas fala também de anjos do mal, trabalhando para dificultar e para agir na vida dos filhos de Deus. Apocalipse fala mais coisas, fala também de 2 grupos. Quais são eles? O grupo que adora a Deus e o grupo que adora a besta. 2 grupos ele apresenta também, né? Então, o Apocalipse fala de uma guerra, grande guerra que o dragão travou contra quem? Contra Cristo. E essa guerra aconteceu aonde? Aconteceu no céu. Apocalipse fala sobre isto, capítulo 12. Fala também que essa guerra se estendeu para a cruz, onde Satanás quis que Jesus ficasse para sempre na sepultura, mas Jesus saiu de lá. Amém. Também o dragão fala, o Apocalipse fala que o dragão perseguiu a igreja. Então a igreja foi alvo da perseguição do dragão, mas a igreja do passado foi vitoriosa. Ela venceu. Mas também fala de uma outra igreja, que é a igreja remanescente. Apocalipse 12, verso 17, fala o quê? Irou-se o dragão contra quem? Contra a mulher, contra a igreja. E foi pelejar com os remanescentes, o restante da sua descendência. E aí o Apocalipse fala quem é esse restante. Quem é o restante? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? O testemunho de Jesus. O Apocalipse
trabalha também com o número 7. Vocês perceberam? Fala sobre o quê? 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. Com muita frequência fala sobre o número 7, né? Fala sobre os 7 juízos de Deus que caíram sobre a terra. Mas o mais interessante é que o Apocalipse, na parte final, ele descreve a vitória do Cordeiro. Por muitas vezes o Apocalipse destaca o Cordeiro. Desde o capítulo 4 apresenta o trono de Deus e lá estava o Cordeiro. Capítulo 5 apresenta a angústia de João, porque ele viu o livro aberto e não tinha ninguém, o livro fechado e não tinha quem abrisse. Mas de repente apareceu um dos anciãos, que nós já estudamos aqui, que os anciãos que mencionam no Apocalipse são seres humanos que estão no céu, que já foram salvos. E um ancião apareceu com alegria, dizendo para João o quê? Não chore, João, porque o leão da tribo de Judá, né, venceu e ele é capaz de abrir o livro. E quando João olha para o leão, ele vê o cordeiro. Por que o cordeiro? E por que o leão? Porque o leão, Jesus tem aí o poder. O leão é o rei da selva, não é isso? E Jesus é o rei do universo. É um paralelo, podemos traçar. Jesus sendo o rei do universo. E aí ele vai destruir os que destroem a terra, vai destruir Satanás, e então todos os que estão do lado dele também vão ser destruídos. O Apocalipse fala sobre isto e da ênfase. Então, o leão tem essa força. Mas por outro lado apresenta o cordeiro. Por que o cordeiro? Porque todos que aceitam a Deus têm o sangue do cordeiro de Deus, o sangue de Jesus à disposição, e ele é o cordeiro. E eu acho muito interessante que lá no finalzinho do Apocalipse, capítulo 17, fala que o cordeiro venceu e todos os que seguem o cordeiro serão vencedores também. Amém. Não é bonito para nós isso? Não é maravilhoso? Você quer coisa mais interessante do que isto? Que coisa interessante andar com o cordeiro, viver para o cordeiro. E aí o capítulo 20 do Apocalipse, né? Aliás, vamos falar um pouquinho do capítulo 14. Capítulo 13, podemos falar. O capítulo 13 fala do vilão implacável, fala da besta que surgiu, né? Fala dos poderes da terra irados para destruir o povo de Deus e se destruírem também. O capítulo 13 fala que a besta, o dragão, vai perseguir ao máximo o povo de Deus. Não vai nem poder comprar nem vender, chegará esse tempo. E fala também que o dragão, que a besta, vai até matar. Mas será isso literal? Quando você vai para o livro de Daniel capítulo 12, ali fala que o texto começa dizendo, capítulo 12, verso 1, né, de Daniel: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, a favor do seu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nações. Mas Deus vai dar a vitória para o seu povo. Amém. Nós podemos caminhar nessa terra felizes, porque mesmo que as nações estejam agitadas, mesmo que a ira do dragão esteja fortemente atacando a muitos, querendo atacar a todos, mas aí entra o capítulo 14 falando que há um evangelho eterno para ser pregado. Amém. Para todos os povos da terra. Inclusive, lá no capítulo 13 fala que a besta, que o dragão atinge toda a terra. A esfera da besta é a terra toda, mas a esfera do evangelho é eterna e abrange toda a nação, tribo, língua e povos, né? Por isso aí, no capítulo 14 ainda, fala desse evangelho e depois fala: se aquele que adorar a besta sofrerá do vinho da ira, da cólera de Deus sem mistura. Aí já não tem mais chance. Aí já define quem é
para que lado cada um vai. Aí no capítulo 15, 16, já vai falando das pragas. Aí número 7 pragas, né? As pragas que vão cair na terra. E daí no capítulo 16 também fala das pragas. Capítulo 17 fala que a Babilônia caiu. Aí os impérios da terra que estão contra o povo de Deus cairão. E no capítulo 18 diz: sai dela, povo meu. Por quê? Porque quem está envolvido em falsos movimentos religiosos deve agora ir para o povo de Deus, para os que guardam os mandamentos de Deus. Isso deve fazer. E o capítulo 18 diz que então os últimos acontecimentos serão em meia hora, em 1 hora, ou seja, num período curto de tempo, a porta da graça estará fechada, e Deus então já vai, agora em breve, pouco tempo vai acontecer o sofrimento do ser humano, a angústia do ser humano, mas em pouco tempo, Jesus então vem buscar os seus. Amém. Buscar os seus. E o capítulo 20 do Apocalipse, ali descreve a morte que não será o fim. Ali descreve que vai haver um milênio lá no céu, reinaremos com Ele por 1000 anos, com Deus. E aí fala que Satanás será solto depois de 1000 anos, por pouco tempo, e ele será lançado no fogo de enxofre. E depois o capítulo 21 termina falando da Nova Jerusalém, a cidade santa. Tantas coisas boas vai haver. E aí o apóstolo nem tem palavras para dizer tantas coisas boas, e ele começa a falar do que não vai ter lá. Não vai ter morte, não vai ter sofrimento, não vai ter dor, não vai ter angústia, não vai ter nada. E aí ele fala: estas palavras são fiéis e verdadeiras, pode confiar. Deus dizendo, pode confiar que vai acontecer. E o capítulo 22 então continua descrevendo o assunto da eternidade. Por isso que o Satanás não gosta que ninguém lê o Apocalipse. Você sabia disso? Porque quem lê o Apocalipse tem essa visão ampla, né? Ampla de um Deus poderoso que está mostrando como será esse mundo e a vitória dos salvos. Então vale a pena nós estudarmos o Apocalipse ou não vale? Vale. Falar do Apocalipse para outros ou não vale a pena falar? Sim. Vale a pena. Então vamos falar um pouquinho sobre os enganos de Babilônia. Os enganos de Babilônia. Babilônia surgiu quando? Quando se deu início à cidade de Babilônia. Na verdade, foi lá no período da Torre de Babel. Vocês sabem que depois que ocorreu o dilúvio, naquela época já tinha um grupo de gente boa, mas tinha uns carnes de pescoço também. Tinha ou não tinha? Tinha um grupo que não aceitava, não confiava em Deus, e achava que Deus poderia mandar outro dilúvio, e aí preferiram construir uma torre, uma obra e uma engenharia humana que chegasse até o céu. É uma loucura isso, não é uma audácia uma coisa dessa, mas que chegasse até o céu. E aí Deus, vendo que a maldade do ser humano estava tão forte, tão grande, tão ampla, que Ele resolveu interferir. E o que Ele fez? Confundiu a linguagem. Hoje tem tantos idiomas, né? Mas começou lá. Foi Deus que colocou a mão. E eu até nem sei, né? A mesma boca, os mesmos lábios, saem palavras. Aí esses dias eu estava ouvindo no grego, depois eu ouvi ali no russo, né? Falei, gente, como é que o povo fala esse tipo de coisa? Essas palavras tão confuso, né? Aí eles olham para nós assim: esse povo fala em português e sai a palavra inteligível, como é que pode, né? Então assim, milhares, centenas e centenas de dialetos, de idiomas, né? Tudo Deus, um dia, Ele fez isso, porque Ele achou que era mais importante para que a maldade não se proliferasse tanto. Mas Babilônia, voltando a falar, então o Império Babilônico começou naquela época, e ele teve alguns assim, picos de força. A cidade cresceu muito. No tempo, por exemplo, do rei Hammurabi, não sei se você já ouviu falar, né, o código, quem estuda direito aí tem o código de Hammurabi, famoso código de Hammurabi. Se eu não me engano, está
está no Museu de Londres. Museu do Louvre, né, lá em Paris. E parece que foi lá que eu vi duas coisas importantes. A pedra de Rosetta, né, que foi encontrada por Napoleão, trouxe do Egito para lá, e uma estava no Museu de Londres e o outro estava no Museu do Louvre. Parece que o do Louvre é o Código de Hammurabi. Então é um código, tipo uma pedra grande, toda escrita ali tem os códigos. E aquilo ali tem valor até os dias de hoje. E Babilônia naquele tempo ganhou muita força. Babilônia se tornou uma cidade muito forte naquele tempo, que foi em torno aí de 1700, 1800 antes de Cristo. Esse código veio antes da lei de Deus, escrita por Deus, dada a Moisés. Foi um código muito famoso. E tem muitas coisas que estão na lei de Deus que tem escrito lá também no Código de Hammurabi. Mas a Babilônia se tornou mais forte ainda quando ela veio a ser império. O Império Babilônico ali no período de Nabucodonosor II, que foi o Nabucodonosor do tempo de Daniel. Então ali Babilônia se tornou um império. E de que forma? O pai de Nabucodonosor se chamava Nabopolassar. E ele então de 726 até 705 ele estava dominando o mundo, ganhou força. E depois, mas o que aconteceu? Aí ele morreu e Nabucodonosor assumiu o império e conquistou as regiões, todas as regiões. O Egito, a Síria já tinha caído, aí veio o Egito, ele dominou tudo. Aí tornou-se o império mais forte do mundo. E no tempo de Daniel dizem que Babilônia tinha em torno de, a lição fala aí, 200 mil habitantes, né? Em torno de 200 mil habitantes. Então essa cidade de Babilônia se tornou uma cidade então muito forte e perigosa. Eles destruíam pessoas facilmente. Eles destruíam, levavam pessoas escravas, e Daniel foi escravo, Ezequiel foi escravo. Vocês conhecem a história. Jeremias não foi, mas viveu naquele tempo também. Então levou muita gente como escravo para lá, e matou muita gente, destruiu reinos e assim por diante, porque se tornou a nação mais poderosa. E Babilônia tem um significado. Qual é o significado de Babilônia? Confusão. Quer dizer confusão. Acontece que o profeta Isaías profetizou que Babilônia seria como se nunca tivesse existido. Pela maldade que ela cometeu, então ela seria destruída completamente. Foi destruída, será? Foi destruída em 538 a.C. Os medos e persas destruíram Babilônia. E aí o que aconteceu? Babilônia deixou de existir. Mas no Apocalipse aparece Babilônia. Como você explica então? É a mesma? Babilônia espiritual. É a mesma Babilônia que será destruída? Não? Babilônia é espiritual. Exatamente. No Apocalipse agora, Babilônia é o símbolo de uma outra cidade. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 13, Pedro fala assim: aos meus amados que estão em Babilônia. Espera aí, Babilônia já não existia? E ele estava falando sobre uma cidade que era a sede da confusão religiosa, que agora os que estavam morando em Babilônia estavam morando de fato em Roma. Vocês estão me entendendo? Estavam morando em Roma. Então Pedro fez referência a Roma como sendo Babilônia. E aí no Apocalipse agora fala sobre essa cidade que seria o centro da corrupção, do engano religioso e político. E aí todas as características aqui do Apocalipse se enquadram com a cidade de Roma, o Império Romano. E o Império Romano, nós já mencionamos aqui, ele possui duas fases: a fase imperial e a fase cristã, fase religiosa, fase cristã. Duas fases. Então nós vamos ver aqui o texto nas nossas perguntas. Eu acho que você já tem tudo respondido, né? Mas vamos lá, vamos juntos aqui. O que é que diz a pergunta? Que mensagem de julgamento a voz do segundo anjo trouxe? Caiu a grande Babilônia. Vamos aqui.
Apocalipse 14, verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa Babilônia ia cair, e ela deu a todas as nações o vinho de quê? Da sua prostituição. O que quer dizer isso? Está significando aí que é o vinho, quer dizer, o engano. Tem enganado nações e nações. Religião falsa. Enganado com o quê? Com os ensinos de uma religião corrompida. Exatamente. Ensinos falsos. Vocês concordam comigo? Sim. Sim. Concordam com esse ponto aqui? Exatamente. Então, aqui mostra a queda de Babilônia. Qual a resposta certa? A última. Caiu Babilônia. Vamos aqui parar um pouquinho para analisar. Se a Babilônia cair, se o último império mundial cair, vai cair um dia? A Roma, na segunda fase cristã, vai cair? Os reinos desse mundo vão passar? Você já viu mais confusão no mundo do que no tempo atual? Misericórdia, um ninho de... Alguns dizem ninho de gambá, eu nem sei como é que é muito bem o ninho de gambá, nunca, mas é horrível. É uma confusão danada. Nós vivemos num mundo cheio de confusão. As nações iradas, quem está certo está errado. Tanta coisa errada nesse mundo, e parece que não tem mais jeito. Quem vai dar jeito nisso? É uma inversão de valores, né? Inversão de valores. Exatamente. Coisas do tipo a gente vê na terra. E nós vamos agora aplaudir e dizer: é assim mesmo? Alguns são muito otimistas, e é bom estar sempre no otimismo, mas também tem que ter o realismo, ou não? Sim. Então o otimismo é que diz: não, isso aqui tudo vai passar, vai reencarnar, depois vem outra geração. Olha, a Bíblia não fala assim. A Bíblia fala que Deus, o reino de Deus será soberano, e virá em breve, ou não virá? Sim. Por que, irmão, o senhor está pregando tanto tempo, e outros aqui pregam também tanto tempo? Por quê? Que propósito você tem? Propósito de levar pessoas para o céu, povoar o céu. Que chamado Deus faz àqueles que fazem parte da Babilônia? Sai dela, retirai-vos dela, povo meu. Retirai-vos dela, povo meu. Retirai-vos dela, povo. É isso mesmo? Tudo certo aqui? Todos concordam? Seus pecados. Mas retirar dela e ir para onde? Hein? Não fica uma pergunta? Espera aí. Eu estou vendo que eu estou inseguro no que me ensinam, onde eu vivo, na minha comunidade religiosa, eu não sinto segurança. Não sente? Tá bem. Então vai para onde? Alguns dizem que qualquer caminho chega a Maomé, chega a Meca, né? A Meca, ou chega a Roma, sei lá. Será que qualquer caminho chega no céu? Não. Jesus. Não chega mesmo. Jesus é Não há um único caminho. o único caminho é Jesus. O único caminho é Jesus Cristo. Por isso que nós vamos interromper aqui. Agora nós podemos fechar nossa Bíblia, né? Estudamos bastante. O que vocês acham? Deixar aí um mês parada? É uma boa? A nossa fé se desenvolve a cada momento, a cada dia. Exatamente. E aí vem um detalhe: se nós escondemos a nossa Bíblia, guardamos a nossa Bíblia, deixamos apenas aberta em casa, sem ser lida, olha, o alimento espiritual é como o alimento físico. Você consegue ficar muito tempo sem se alimentar? Não. Espiritualmente, tem uns que ficam igual camelo. Você sabe quantos dias ficam os camelos sem beber água? Em torno de 30 dias eles conseguem ficar sem beber água. Atravessam o deserto sem beber água. Mas nós não podemos ser igual camelos. Por que falaram para Daniel? Se você falar assim, então, a lei dos medos e persas nos diz Daniel: rei, vamos fazer o seguinte,
Em 30 dias, foram 30 dias, né, querido? 30 dias, se alguém adorar outros deuses, a não ser o Senhor, vai morrer, tem que morrer. Vamos estabelecer essa lei? Por quê? Por que esse tempo? Porque quem fica 30 dias sem se alimentar espiritualmente, perde o gosto, perde o interesse. Vocês concordam comigo? Perde. Na pandemia, eu um dia me vi assustado, porque anunciou, sábado, aliás, a partir de agora, igrejas fechadas. E eu falei, então eu vou ter que ficar em casa. Aí fiquei em casa no sábado. Eita! Não é que eu passei assim um gosto, sabe? Comecei a querer gostar disso. Falei, meu Deus, não pode não. Nós temos que estar na casa do Senhor, lendo a palavra do Senhor constantemente, senão a gente perde esse gosto. E aí vem então, qual o chamado que Deus faz? Retirai-vos dela, povo meu. Mas Deus dá um endereço. Qual é o endereço da igreja que você tem que ir então? Você vai retirar de Babilônia e vai para onde? O endereço está, irmão, eu posso mandar o endereço? O endereço da igreja que você deve ir, retirar dela. E vai para onde? Apocalipse 12, 17. O que fala Apocalipse 12, 17? Aqui está, aliás, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus. Exatamente, você tem que ir aí. Está aí o endereço. A igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem testemunho de Jesus. Mas pastor, por que não está escrito a placa da igreja? Não facilitaria para você? O que você acha? Facilitaria? Facilitaria, mas acontece o seguinte, que no passado Deus deu a placa da igreja: cristianismo, paganismo. Cristianismo era que seguia Jesus. O diabo foi lá dentro do cristianismo e sujou tudo, estragou com as doutrinas. Agora Deus dá as características da igreja: guarda os mandamentos. Mas dá para selecionar? Dá para selecionar? Ô Júlio, você que é professor, né? Um tempo aí dando aula para o ensino médio, dá para selecionar aí na matemática aí? Como é que eu vou selecionar então? Vamos lá, mandamentos de Deus. E guarda os mandamentos de Deus. Vai na placa aí, uma senhora, porque os que guardam o mandamento de Deus são perseguidos também, né? Não pensa assim que é tudo fácil não. O diabo está na porta lá esperando para dar um chute, tirar você de lá, não deixar você entrar lá dentro. Aqui não, aqui são os que guardam o mandamento de Deus. Então ele tenta impedir que você chegue lá, de todos os jeitos. E eu estava no Rio de Janeiro, vou contar rapidinho. Era pastor na igreja e uma senhora um dia estava num movimento religioso que pulava, gritava e fazia coisa errada e tal, e ela não viu segurança lá, e ela falou assim: eu vou para casa, e foi para casa chateada, porque ela queria uma igreja que adorasse a Deus, e aquela igreja não era a igreja que ela via a verdade ali. Então ela pegou ela fez uma coisa, foi para casa e pensou assim: não vou mais para a igreja. Aí em casa ela ficou incomodada, passaram alguns dias e ela ficou incomodada. Não é possível, eu preciso ir para a igreja. A voz falava: vai para a igreja. E ela falou assim para Deus: Deus, então eu vou para a igreja, mas é o seguinte, a primeira igreja que eu chegar e ver a porta aberta, eu entro e eu vou entender que é essa. Perfeito. Aí foi passando na rua, viu um movimento e viu que eram pessoas religiosas e era uma igreja que tinha ali. Aí perguntou: tem culto aqui hoje? A pessoa respondeu: não, senhora, hoje tem um aniversário aqui, por isso não vai ter culto. E ela: obrigado, não é esta igreja. Não é esta igreja. Aí foi para uma outra igreja, e eu vou dar nome aqui agora. Posso? Primeiro que ela chegou foi a igreja Assembleia. O jeito que ela achou foi esse, mas outros acham de uma maneira, estudando a Bíblia. E eu vou chegar lá, como que aconteceu com ela. Aí ela foi na igreja Adventista da Promessa. Estava aberta no sábado de manhã. E estava aberta na quarta-feira à noite. Entrou. E quando estava na porta, ela ouviu uma voz: segue aquele senhor que está na rua. Está andando na rua. E ela já estava dentro da igreja.
E a voz repetiu: segue aquele senhor que está seguindo lá na rua, está caminhando. Aí ela saiu e ficou distante, e ele foi andando, e ela foi andando de longe. Ali um menino especial. Aí quando chegou lá na frente, aquele senhor chegou numa porta, abriu a porta, acendeu as luzes, e era uma igreja adventista do sétimo dia. Aí ela entrou para assistir o culto. Quando ela chegou, sentou, logo chegaram outras pessoas, e ela viu alguns conhecidos ali. Aí receberam bem e tal. Aquele irmão que ela seguiu era o diretor da igreja, e então pegou o endereço dela e falou assim: nós esperamos a senhora aqui no sábado que vem às 9 horas, tá bom? Combinado. Tá ótimo. E ela foi feliz da vida para casa. Mas o diabo não gostou. Ele tenta impedir as pessoas. E o que aconteceu? Ela foi para casa, e chegando próximo ao portão da sua casa, duas amigas chegaram a ela e disseram: de onde você vem, minha irmã? E ela disse: encontrei a minha igreja. É mesmo? Qual igreja? A igreja adventista do sétimo dia. E as duas amigas falaram: o quê? A senhora vai para aquela igreja? Aquela igreja é uma seita. Aquela igreja é isso, mas olha, jogou a igreja no lixo. Aí ela ficou chateada e foi dormir triste. E falou assim: agora, meu Deus, é que eu não sei de mais nada. Então eu não vou para lugar nenhum, agora não vou mesmo. E ficou em casa. Chegou o sábado, os irmãos da igreja não viram aquela senhora lá. E aí o Adeilson, é o nome daquele ancião, que estava com o nome dela e o endereço. O que ele fez sábado à tarde? Foi lá visitá-la. Quando chegou, ela disse de imediato: eu não vou para a sua igreja não. Sua igreja é uma seita. Sua igreja é isso, é aquilo, eu não sabia. Fiquei sabendo o que é aquela sua igreja, eu vou não. Aí ele, bem sossegado, esperou ela falar. Aí ele fez uma pergunta para ela: a senhora se arriscaria em falar mal da minha filha? Ela falou assim: como assim? Eu nem conheço a filha. Então a senhora não gostaria de fazer um estudo da Bíblia para depois falar mal da igreja adventista? Ela falou assim: eu aceito fazer então. Amém. Menos de 4 meses depois eu fiz o batismo dela. Beleza. Porque ela entendeu dentro da Bíblia o que significava aquela igreja. É isso mesmo. Aqui está o ponto: o inimigo não dá de mão beijada. Eu tenho dito que ele se preocupa menos com aqueles que estão jogados no lixo desse mundo do que com aqueles que estão dentro da igreja, ou querendo ir para uma igreja que tem a verdade. Aparecem inúmeros problemas, muitos problemas aparecem. Mas quando confiamos em Deus, quando focamos na Bíblia Sagrada, a tua verdade, como é que diz a Bíblia? Santifica-os na verdade, a tua verdade vos libertará. A verdade liberta, a verdade transforma. Então Deus falou, né? Que chamado ele fez? Sai delas. Esse chamado não é por acaso, não. Retirai-vos dela, povo meu. Então esta é a resposta correta, né? Dessa pergunta aqui. Pergunta 3. Que símbolos representam Babilônia? Que símbolos? Vamos ler 1 a 5? Quer ler? Veio um dos 7 anjos que tem 7 taças e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. O que quer dizer isso? Nós já explicamos. A meretriz é uma igreja, né? E ela será julgada. E ela domina muitos povos da terra, né? Nações, multidões, muitas águas. Com quem se prostituíram os reis da terra. O que é essa prostituição? Prostituição, ensinos religiosos, verdades bíblicas falsas, verdades bíblicas torcidas ou falsidades, né? Falsidade.
e com o vinho da sua devassidão foi que embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito ao deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérola, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações com as imundícias das prostituição. Na sua fronte achava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Pronto. Então aqui está falando que a Babilônia, que as doutrinas corruptas e tal. E também eu já mencionei aqui, ela diz aqui que ela é a mãe. Vai ser a mãe porque então tem filhas. E a identificação de filhas é através de quê? Através de doutrinas que são semelhantes. São semelhantes. E eu já falei e repito aqui. Mostra para mim. Onde você vê as igrejas aí? Estão seguindo todos. Tem verdade ali? Tem verdade. Tem gente boa? Tem gente boa. Não estou discutindo esse lado, esse aspecto. Estou mencionando aqui verdade. Agora prova para mim que o sábado não é verdade. E mostra para mim qual a igreja está guardando. Prova para mim que a alma quando morre não morre. Ou morre. Não está na Bíblia? Então você vai encontrando pelo texto bíblico. Eu já falei e repito, meu pai, ele conseguiu ver a diferença do catecismo e da Bíblia, e por isso ele se tornou um adventista do sétimo dia, por essa razão. Mas, então nós vamos aqui ver, que símbolo representa? Uma mulher em cuja fronte acha-se escrito um nome, um mistério. Qual é o mistério? Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Esta é a resposta. Tá bom? Esta é a resposta. Vamos para frente? Então, pergunta 4. Como o Apocalipse identifica Babilônia? Como que ele identifica? Então vamos aqui para Apocalipse 17, 7 a 9. Me ajude aí. O anjo olhou e me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que levou a mulher. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Então, aqui a interpretação dessa profecia, de acordo com estudiosos, já desde o século da Renascença, os anglicanos já diziam que esta interpretação seria, então, 7 reis. Começa lá na Síria, Egito, Babilônia, Medos e Pérsia, Grécia, Roma pagã e o 7º, Roma papal. Seriam 7 reis. Esta seria a interpretação que muitos estudiosos deram e dão para esta profecia. Então, dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 10 cabeças e 7 chifres. 10 cabeças, muitos intérpretes dizem que são os reinos que foram divididos de Roma, os reinos, os países europeus que saíram, que se dividiram. Eram 10, era um país só e foi dividido em 10 reinos, né? Chamados visigodos, ostrogodos, vândalos, érgons, burgúndios, lombardos, anglo-saxões e suevos. Suevos deu 8 aqui que eu falei. Os vândalos também 9, e tem mais um que agora não lembro qual é. Então, foi a divisão em 10 reinos do império da Europa. Isso representa esses 10 reinos aqui. Agora, pergunta seguinte: qual seria a influência religiosa que a igreja de Roma exerceria no cristianismo? O texto ali, o verso 2 e o verso 4, já está aqui fácil. Vamos lá? Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que embebedaram os que habitam na terra.
Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de perlas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias de sua prostituição. Então, não é somente no meio moral, no meio político que há corrupção. Há também no mundo religioso. Há ou não há? Há também muito engano, muita falsidade, no caso ideológica. Hoje em dia está um caso sério. As pessoas, quando vão falar de estudar a Bíblia, tem alguns movimentos religiosos aí que dizem: não, a Bíblia cada um interpreta do seu jeito. Será que é verdade isso? Cada um interpreta. A Bíblia tem que ter a resposta, ela que tem que ser auto-intérprete. Concorda ou não? Então vamos lá. Qual seria a influência religiosa que a igreja de Roma exerceria sobre o cristianismo? O que você responde aí a primeira? Embebedarias que havia na terra, com vida da devassidão, verdade ou falso? Verdadeiro. Conduziria os cristãos a um reavivamento e reforma? Falso. Daria ao mundo um cálice de abominações? Verdadeiro. Exaltaria a lei de Deus? Falso. Falso. Este é o caminho. Está correto? A igreja de Roma exerceria sobre o cristianismo. Aqui está. Nós temos visto diante dos nossos olhos, até o Lula fez uma afirmação curiosa, né? Que alguém postou até na rede social, que o político mais poderoso da terra se chama Papa Francisco. Ele falou uma coisa que, em certo sentido, tem sentido, né? É um líder político tremendo, tremendo. Mas quando a política se mistura com a religião, se corrompe. A religião se corrompe. Esse é o problema. Então vamos para a pergunta número 6. Que inscrição enigmática a meretriz traz em sua fronte? Verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Qual é? Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e abominações da terra. Então aí está a resposta. Você acertou? Esta é a resposta correta. Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e abominações da terra. Então, vamos para frente. Pergunta 7. Por qual razão Babilônia será castigada? Por qual razão? 14:8. Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo o quê? Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, qual a razão do castigo? Engano, né? Corrompeu as doutrinas. Movimentos religiosos aí, e os livros têm falado. Foi o Papa João Paulo II que disse que estão esperando o dia que os irmãos dispersos voltem. Estão esperando o retorno dos irmãos dispersos. Quem são os irmãos dispersos? Os protestantes. Estão esperando o retorno. Então, Roma, a igreja romana, ela espera esse retorno, a união das igrejas, que se unam. Agora, nós podemos nos unir? Podemos. Podemos de que maneira? Em torno da verdade, não do engano. Inclusive, no início do ano 2000, não sei quantos de vocês aqui souberam, mas o cardeal da época que depois se tornou Papa, Ratzinger, Bento XVI, sabe o que ele fez? Ele convidou, juntamente com outros cardeais, alguns líderes religiosos do mundo, das igrejas cristãs, e a igreja adventista foi convidada. Em primeiro lugar, o Ratzinger fez perguntas assim: por que a igreja adventista entende que a igreja católica é Babilônia? Por que a igreja católica faz parte da besta virada ali? E então os líderes adventistas responderam, ficaram uma semana lá no Vaticano em conversa. Depois de um longo estudo, eles pediram no ano seguinte, convidaram de novo. Por 2 ou 3 anos repetiram, foram aulas de teologia mesmo. No último encontro,
foi feito aqui um convite para a igreja adventista. E foi dito assim: nós precisamos da soberania da igreja adventista do sétimo dia. Outras igrejas já passaram soberania. Luterano, presbiteriano e mais outros movimentos passaram a soberania para a igreja romana. O que a igreja romana diz, está tudo certo. Inclusive, um líder presbiteriano, pastor nos Estados Unidos, se pronunciou: aquilo que nos diferenciava no passado já não nos diferencia no presente. Olha, aquilo que Martim Lutero lutou e deu a vida para defender, Lutero chegou a dizer: se daqui da Alemanha até a Itália, até Roma, tivesse uma fogueira que pegasse da terra ao céu, eu atravessaria esta fogueira para defender minhas convicções. Já recentemente, líderes luteranos disseram: já não nos diferenciam e não divergem mais. Está havendo aproximação. A igreja adventista disse para a liderança na época da reunião: nós nos uniremos na revelação bíblica e não na tradição da igreja. E foi então dito assim: nós precisamos nos unir na tradição da igreja. E assim a igreja adventista não teve mais reunião e não passou a soberania. No México isso deu problema. A igreja adventista do México ficou sabendo e muitos irmãos ficaram revoltados, e alguns participantes daquele encontro teve que ir lá, e um deles foi o Ángel Manuel Rodrigues, um teólogo da igreja adventista. Foi lá, deu palestras no colégio adventista no México e em outros lugares, mostrando que a igreja se posicionou da maneira correta. Bom, qual razão então que a Babilônia será castigada? Porque tem dado a beber a todas as nações o que? Vinhos da fúria da sua prostituição, seus ensinos equivocados. Pergunta seguinte: por que Deus ordena que seu povo saia das igrejas que seguem Babilônia? Porque para não sofrer os seus flagelos. O que é flagelos? As consequências. O que é flagelo? Sofrimento. Não é praga não? Sofrimento. Não é praga não? Praga também. Praga também. Então ali a resposta certa é a do meio, né? Para que o povo não sofra as consequências das suas pragas, dos seus flagelos. Então, qual a instrução de Pedro, que Pedro apresentou àqueles que descobriram que viviam uma forma de fé equivocada? O que Pedro falou? Aquele povo que chegou para Pedro: o que eu farei, Pedro, para que eu possa ser salvo? O que farei para herdar a salvação, para ser salvo? O que Pedro falou? Segue seu caminho aí, esquenta com isso não. Vai e continua a sua vida. Foi assim? Não. O que Pedro falou? Arrepender. Olha lá, vamos comigo? Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Muito bem. Então, nesta última que eu estou fazendo, eu deixo um desafio. Como eu já falei anteriormente, gostaria muito, e até já falei para Deus: Deus, eu não quero pregar o Evangelho e ficar fora dele. Você quer? Eu não. Eu não. Então eu luto, como disse Paulo, esforço para que eu, pregando aos outros, eu não fique fora. Exatamente. Esse é o meu desejo. E eu teria muito prazer em ver você seguindo uma fé cristã autêntica. Você também ficaria feliz? Alguma dúvida até aqui? Não. Foi pesado o curso? Não. Foi muito tranquilo, né? Deus seja louvado. Que você, ao dormir nessa noite, fale com Deus: Senhor, eu quero cada dia estar mais perto do Senhor e vivendo
as verdades deste Evangelho. Pouco que eu sei, e o pouco que sou também, né? Eu entrego tudo a Ti, Senhor. Amém. Que a Tua vontade seja feita em minha vida. E cada dia nós temos que lutar, porque a Bíblia fala: operai a vossa salvação. Operai. Temos que trabalhar. Não é isso? Operai a vossa salvação com temor e tremor. Não é assim? Temor e tremor. Então tá bom, terminamos aqui. 9 horas e 1 minuto. O senhor olha aí, vamos. Quer orar? Então eu vou orar. Senhor, nosso Pai maravilhoso, nosso querido Deus, obrigado por mais uma vez podermos abrir a Tua palavra, estudar Teus ensinos. Que o Senhor possa abençoar cada aluno desta classe, desse curso. Que cada um de nós possamos crescer mais e mais no conhecimento da palavra do Senhor. Amém. Abençoe agora ao retornarmos e abençoe a nossa vida através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite a todos.